Você já parou para pensar o que aconteceria se neste exato momento seu nome fosse lido diante do céu inteiro? Milhares, milhões de seres celestiais atentos, olhando, e então o seu nome ecoa pelos corredores da eternidade. Ou, pior, imagine o que seria ver, diante dos olhos de toda a criação, o seu nome sendo apagado, sumindo, como se nunca tivesse existido. Hoje, você vai descobrir o que é o temido e sagrado livro da vida. E mais importante ainda, vai entender como garantir que o seu nome jamais seja apagado dele. Feche seus olhos por um instante. Imagine um salão gigantesco, infinito, onde as paredes brilham como ouro líquido, refletindo uma luz que parece vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Os anjos formam fileiras perfeitas, com asas fechadas em reverência, olhos atentos, semblantes serenos e graves. No centro do salão, ergue-se um livro colossal. Um livro cujas páginas brilham tão intensamente que olhar diretamente para ele é quase impossível, como tentar fitar o próprio sol. Este é o livro da vida, e dentro dele, entre milhões de nomes, pode estar escrito o seu, sim, o seu nome, como uma joia gravada no coração de Deus. Mas, e se ele não estiver mais lá? E se, sem que você percebesse, o espaço onde seu nome brilhava, agora for apenas um vazio gelado? Hoje, você vai entender o mistério que envolve o livro da vida e vai descobrir como selar seu nome para toda a eternidade. A Bíblia fala sobre esse livro em muitos lugares, em Apocalipse, em Filipenses, em Daniel, mas poucos de nós param para realmente compreender a profundidade disso. O livro da vida não é apenas uma lista bonita, não é um mural de honra, é a sentença final, é a linha invisível e eterna, que separa a vida eterna da condenação sem fim. Em Apocalipse 20:12 está escrito: "E foram abertos livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Imagine agora Judas Iscariotes, 3 anos caminhando lado a lado com Jesus. Ele viu os olhos dos cegos se abrirem pela primeira vez, ouviu os lábios dos mudos gritarem de alegria, tocou o pão multiplicado pelas mãos sagradas do Salvador, sentiu a brisa do mar se acalmando. Com uma só palavra, ele ouviu da boca do próprio Filho de Deus as palavras que concedem a vida eterna. E mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, ele trocou a eternidade por 30 moedas de prata. A traição de Judas não foi apenas uma escolha ruim, foi o ato final de rejeição. Foi rasgar o convite da graça com as próprias mãos. E no livro da vida, o espaço onde o nome de Judas brilhava como uma estrela, apagou-se, como uma estrela morrendo no vazio silencioso do universo. E você? Será que, nas pequenas escolhas diárias, nas decisões silenciosas, não está também correndo o risco de perder seu nome? Muitos acreditam que, uma vez salvos, estão eternamente seguros, como se a graça fosse uma âncora inquebrável, independentemente do rumo que tomassem. Mas Jesus alerta, com palavras sérias, em Apocalipse 3:5, "Ao vencedor darei vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida." Se existe uma promessa de não apagar, é porque existe o perigo real de ser apagado. O que pode causar isso? Não é o pecado isolado, não é um tropeço no caminho, é a negligência espiritual. É viver como se Deus fosse apenas uma ideia e não uma realidade viva. É tratar a fé como um enfeite e não como uma chama ardente. Não é o pecado que apaga o nome, é a recusa em se arrepender. É o coração endurecido, insensível à voz do Espírito. É afastar-se da fonte da vida, enquanto ainda há tempo para voltar. Agora imagine o julgamento final. O trono de Deus resplandece como 1000 sóis, um brilho que expõe até o mais escondido pensamento. Toda a humanidade, de todos os tempos, reunida em silêncio absoluto diante dele, os livros são abertos. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto, tudo está registrado. E então, o livro da vida é trazido. Um anjo começa a chamar os nomes, cada nome um som que ecoa na eternidade, cada nome uma vitória celebrada entre os anjos. Mas para alguns, quando o anjo procura e não encontra, cai um silêncio mortal. Nenhuma segunda chance, nenhum apelo, nenhuma desculpa, só o vazio. E a certeza do destino eterno selado. Mas hoje ainda é dia de graça. Hoje, enquanto o livro da vida ainda está sendo escrito, você pode garantir que seu nome esteja lá, selado, gravado, imortalizado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é a chave. O arrependimento sincero é o caminho, e a fé viva é o selo eterno. Não endureça seu coração. Não viva como se o amanhã estivesse garantido. Não banque o Senhor do seu próprio destino. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que você pode ouvir o céu sussurrar seu nome com alegria. Se esta mensagem falou com você, compartilhe. Não guarde essa verdade só para si.
Talvez o nome de alguém que você ama ainda possa ser escrito antes que seja tarde demais. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada para a eternidade. Juntos, lutamos para manter viva a luz dos nossos nomes diante do Rei dos Reis. E um dia, quando o livro da vida for aberto, que possamos ouvir nossos nomes ecoando como um cântico de vitória nos corredores do céu. E naquele dia, quando os céus se dobrarem como um pergaminho antigo, quando as estrelas caírem como figos maduros sacudidos por um vendaval, quando a terra inteira estremecer sob os pés do Criador, você vai lembrar deste momento, vai lembrar desta oportunidade, vai lembrar de cada palavra que agora ecoa dentro do seu espírito. Porque o que hoje soa como um chamado, amanhã poderá soar como uma acusação silenciosa. Não porque Deus deseja condenar, mas porque você teve a chance e deixou-a escorregar pelas mãos. Pense comigo. A eternidade não é apenas um conceito distante. A eternidade começa agora, com cada decisão, com cada sim, com cada não, cada pequena escolha, cada pequeno pensamento oculto, cada gesto, por mais insignificante que pareça, é uma semente lançada no solo do tempo. E um dia, essas sementes germinarão diante do trono de Deus, e o que foi plantado em secreto crescerá à plena luz da justiça. Agora, feche seus olhos por um instante e imagine a cena, um mar de rostos, incontáveis como os grãos de areia da praia, cada um com uma história, cada um com uma vida inteira gravada em páginas invisíveis. De repente, o anjo abre o livro da vida. As páginas brilham com uma luz que não é deste mundo. Um brilho que revela não apenas nomes, mas também o perfume das escolhas, o som das renúncias, o eco das lágrimas derramadas em secreto. E então ele chama fulano de tal, venha. E um anjo de luz toma pela mão aquele que perseverou até o fim e o conduz diante do rei, e o próprio Cristo, com um sorriso que faz o universo inteiro estremecer em alegria, coloca sobre seus ombros vestes brancas e uma coroa que jamais se desfará. Mas e para aquele cujo nome não foi encontrado? Silêncio, beso, lágrimas tardias, arrependimento que já não encontra espaço para florescer. O olhar do Mestre, antes cheio de misericórdia, agora se torna um espelho da justiça. E o que resta é a separação eterna, um abismo que jamais será cruzado. Mas hoje ainda não é esse dia. Hoje, a porta ainda está aberta. Hoje, a mão ensanguentada do Salvador ainda se estende, chamando, suplicando, convidando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não resista a essa voz, não endureça sua alma, não deixe o orgulho, o medo ou a indiferença roubarem a eternidade que Deus preparou para você. O livro da vida ainda está sendo escrito, as páginas ainda estão abertas, a tinta do Espírito ainda flui, e hoje, agora, você pode garantir que seu nome esteja ali, não como uma anotação esquecida, mas como uma chama viva que nunca se apagará. Porque aqueles que estão escritos no livro da vida não apenas serão lembrados no céu, serão recebidos como filhos, coroados como herdeiros, amados por toda a eternidade. Não adie, não hesite, não deixe para depois. Cada batida do seu coração é uma chance a menos. Cada respiração é um presente precioso que não volta. Hoje é o dia, agora é a hora. O Rei dos Reis te chama pelo nome. Não finja que não ouve. Não se esconda nas sombras da dúvida. Responda, corra para ele. E que no grande dia, quando o livro da vida for aberto diante dos anjos, dos santos e de toda a criação, o seu nome esteja lá, brilhando como o sol no meio-dia, selado para sempre pela graça infinita de Deus. Compartilhe esta mensagem. Leve esperança a quem pensa que tudo está perdido. Anuncie a verdade enquanto ainda é dia. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco. Não apenas em direção a mais um vídeo, mas rumo à eternidade. Porque no final, só uma coisa importará. O seu nome está escrito no livro da vida?